Essa última etapa do curso, a gente vai conversar um pouquinho de bioanálises, a gente vai apresentar alguns parâmetros, né? Então, vocês tiveram o primeiro cronograma que foi apresentado, e o que eu passei para vocês ontem foi um cronograma um pouquinho mais detalhado, né? Ponto a ponto, dia a dia, mais ou menos como que a gente vai seguir a análise, né? Vejo que tem vários alunos aqui que já fizeram, alunas que já fizeram Biomol, né? E se vocês já tiveram a oportunidade de abrir a aula, né, que eu enviei ontem por e-mail, tem bastante coisa que vocês já viram em Biomol, né? A ideia não é ficar repetindo da mesma forma que a gente fez em Biomol, né? Mas dá a oportunidade de comentar alguns pontos que são importantes para as pessoas que não fizeram Biomol, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho mais a análise de proteínas, a gente vai acabar fazendo o nosso experimento, é uma espécie de um projeto de um laboratório seco, que semana a semana vocês vão apresentando algumas propostas de experimentos, e eu vou simulando para vocês, eu vou apresentando para vocês o que esses experimentos trariam de resultados, né? Então, isso vai permitir que a gente consiga esclarecer, consiga treinar um pouquinho como que a gente planejaria, como a gente desenvolveria um método, né? Sempre pensando nos controles, sempre pensando nas dificuldades de cada uma dos experimentos, das dosagens, das purificações, que a gente trabalharia com uma amostra complexa, né? Que a amostra biológica é uma amostra bastante complexa, e muitas vezes o que a gente está procurando nessa amostra, ela está ou em baixa quantidade, ou então é bastante delicado, né, sujeito a degradações. Então, por aí, ou então a amostra tem muitos componentes, e para purificar é difícil, porque eventualmente tem outras proteínas ou substâncias que são similares, que apresentam características similares. Então, a gente vai tentar no decorrer do laboratório seco, a gente vai tentar discutir essas dificuldades, vai tentar esclarecer um pouquinho disso tudo, tá? Então, o que a gente vai discutir? Um pouquinho de purificação de proteínas, a gente vai falar um pouquinho novamente das técnicas de separação, a gente vai expandir um pouquinho mais do que a gente viu ali em Biomol, para quem fez Biomol, a gente vai expandir um pouquinho mais na parte de afinidade, a gente vai aprofundar alguns itens ali na discussão, né? E não vai dar tanto enfoque para DNA e RNA, mas mesmo assim a gente não vai deixar sem apresentar como se faz um sequenciamento. Então, quem ainda tem alguma dúvida da disciplina passada, ou quem não teve a oportunidade de ter essa disciplina, a gente pode ir deixando esses itens, esses tópicos, mais para o final da aula, e a gente vai discutindo só o que tiver dúvida para vocês, tá? Então, eu perguntei para vocês se vocês estavam realmente com bastante trabalho, com um pouquinho falta de tempo. Eu entendo que é o final do quadrimestre, né? Já estão cansados. A Mônica e o Diogo já exigiu de vocês uma parte ali da disciplina, que foi a parte mais de quimiometria, de estatística, depois a parte de preparo de amostras, de mecanização, né? A parte de análise em fluxos, né? E essa última etapa, eu vou dar bastante tempo para vocês estudarem o material que eu vou passar para vocês, deixando sempre um bom tempo da aula, né? Porque, por exemplo, amanhã a gente teria 4 horas direto, né? 4 horas direto não vai ser produtivo nesse momento para a gente ficar discutindo 4 horas, né? Então a gente vai fazer discussões relativamente curtas, né? Espero, né? Eu acabo sempre falando demais, né? Eu sou bastante prolixo, né? Eu imagino que vou fazer uma apresentação em meia hora, 1 hora, acabo falando as 2, 3 horas com vocês aqui, né? Mas eu vou tentar me comportar, tá, pessoal? Eu vou tentar segurar um pouco, mas então vocês vão ter se vocês conseguirem reservar pelo menos o horário que vocês teriam de aula síncrona comigo aqui no horário da disciplina, acredito que vocês consigam acompanhar bem a disciplina sem precisar utilizar muito do outro tempo. Eu acho que eu conversei com o Diogo agora recentemente, ele falou que ainda temos 10 grupos, né? Confere isso, a gente tem 10 grupos.
É isso? O grupo 1 manteve, assim, 10 grupos. Não, beleza. O que a gente vai fazer? A gente tem 10 temas e amanhã a gente vai distribuir esses temas, tá? Deixa eu só passar essa apresentação toda aqui, só para mostrar tudo que eu vou conversar com vocês. Hoje eu vou passar bem rapidinho no material que eu preparei, só para situar vocês, e daí vocês vão ter o tempo restante da aula para cada um ler e ver o que tem mais dificuldade, e amanhã a gente vai discutir parte desse material, né? A gente não vai esgotar amanhã toda essa aula que eu mandei para vocês ontem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das técnicas de separação novamente, né? Vai aprofundar alguns assuntos, vai falar de testes enzimáticos. Eu acho que eu mostrei para vocês uma aula, isso eu não tenho certeza, que era de testes enzimáticos, né? Dessa vez a gente vai aplicar um pouquinho mais esses testes, mesmo falar um pouquinho de biosensores, né? Como que são os mecanismos de transdução, né? Como que são feitos alguns dos biosensores. A gente vai falar de espectrometria de massas, principalmente de fontes de ionização e seletores de massa. Vocês têm orgânica experimental, que na orgânica experimental é uma disciplina que os docentes eles se esforçam para explicar como se diz, a interpretação de vários espectros, de várias técnicas de análise, né, de substâncias orgânicas, né, entre elas a espectrometria de massas, né. Mas o que a gente vai focar aqui é como que a gente introduz a amostra, né, no analisador de massas, né, porque tem várias fontes de ionização diferentes, né, e a gente passa de uma amostra que está ou em solução, né, ou em estado sólido, e a gente quer transportar isso para o meio gasoso, né, mais especificamente um meio com ar rarefeito, em alto vácuo, muitas vezes, no espectrômetro de massas, para fazer a seleção de massas. E a seleção de massas propriamente dita, né, quais são os tipos de seletores de massas, como que eles separam as massas no espaço para fazer a determinação. Então, é isso que a gente vai abordar, espectrometria de massas, não a interpretação dos espectros, mas a parte um pouquinho mais instrumental. A gente vai falar um pouquinho também das técnicas ômicas, né, genômica, proteômica, metabolômica, e quais são os tipos de equipamentos a gente usa, que tipo de dados a gente consegue obter de cada uma delas. E no final, para fechar, a gente vai fechar pensando assim num diagnóstico clínico, né, num exame clínico que a gente faz um check-up depois de uma consulta, né, tem várias dosagens, né, vários testes, e que a gente vai, nessa disciplina, a gente vai acabar abordando várias das técnicas, né, que a gente poderia encontrar numa dosagem num teste clínico. Então, a gente vai fechar discutindo algumas técnicas estudadas e aplicação em diagnósticos. Tá? Nesse cronograma tem toda a parte de quando vocês vão entregar material. Eu não vou pedir nenhum trabalho extenso para vocês, eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês vão responder em grupo essas perguntinhas, e a própria condução, né, os experimentos que vocês vão propondo, como que vocês vão controlar, fazer os controles, como que vocês vão fazer os protocolos ali, experimentais, isso que vai servir para eu fechar minha parte da atribuição de conceito, que vai ser 1/3, né? A gente depois faz a média ali junto com a Mônica e o Diogo, tá? Deixa eu fechar essa daqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Legal. Vou abrir agora mais um. Análise laboratório seco.
Vocês tiveram tempo, curiosidade de abrir esse arquivo que estava como laboratório seco? Ô, Bárbara, eu posso colocar no Siga também, mas como eu consegui mandar pelo e-mail, e eu acho que eu vou acabar mandando para vocês no máximo uns 5, 6 arquivos. Bom, se bem que depois, grupo a grupo, eu vou mandar, daí é melhor até mandar por e-mail mesmo, né? Fica ruim mandar por e-mail para vocês, se eu conseguir mandar? Ou vocês preferem que esteja no Siga também? Para mim, colocar no Siga ou no e-mail é indiferente, ou colocar nos dois. Por e-mail é mais fácil? Vou falar a verdade, eu já sou meio velhinho, né? Então, o e-mail é um negócio que está ali desde o começo e que continua sempre, sempre ajudando, sempre muito constante aqui, né? Então, eu vou colocar por e-mail. Se depois alguém pedir que tenha no Siga, eu posso colocar também, mas eu acho que pelo e-mail vai funcionar bem. Tá? Então, vamos tentar colocar por e-mail. Se tiver algum problema, vocês podem entrar em contato comigo que eu redisponibilizo, passo novamente, né? Às vezes algum problema do tipo de e-mail pelo tamanho do objeto, né? Do anexo, né? Eu usei o meu e-mail da Gmail, né? Porque o da UFABC, quando eu começo a fazer uma lista de muito, muito extensa, ele às vezes acaba considerando que eu estou passando um spam, né? E às vezes eu não consigo passar essa quantidade toda de arquivo, né? Então eu vou tentar mandar para vocês no Gmail, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail da UFABC, tá? Preferencialmente do UFABC, porque o do Gmail, às vezes, ele encavala algumas conversas ali, então, às vezes, é mais fácil de eu passar batido. Não que eu não vá responder se vier pelo Gmail, né? Mas, assim, tendo alguma dúvida da disciplina, das atividades que vocês estão fazendo, alguma coisa que não está funcionando direito, podem mandar um e-mail, que o que der para responder pelo e-mail e resolver a dúvida eu respondo, o que não der eu anoto para a gente conversar na aula síncrona, então eu marco um horário com quem for necessário para a gente conversar fora do horário. A gente tem um horário que está pré-estabelecido como um plantão de dúvidas, né? Mas eu sei que isso aí não funciona direito. A gente é obrigado a apresentar um horário fixo, mas eu acho que a gente, marcando pelo e-mail, a gente encontra um horário que seja eficiente tanto para mim como a pessoa que tem a necessidade de conversar, tá? Então, eu tenho 10 temas que a gente vai sortear para vocês. O tema 1 é purificação de um antígeno para fazer uma vacina, um antígeno de uma hepatite hipotética, uma nova hepatite, né? Eu falo para vocês como que é produzido, né? Seria um antígeno recombinante, né? Produzido em levedura, e eu tenho mais ou menos o meio de cultura, né? Vocês vão procurar o que é uma peptona, o que é um extrato de levedura, destrose, né? E tem para cada um desses temas tem algumas informações, tem algumas ferramentas que eu vou disponibilizar para vocês, que eu vou falando conforme a gente vai evoluindo no laboratório seco, né? Então, essa aqui, por exemplo, tem uma informação que essa proteína recombinante, né? Ela apresenta 120 kilodaltons de massa molecular em meio desnaturante, né? Então, quer dizer que ela livre de agregados, tudo, ela tem 120 kilodaltons, a gente sabe disso. Seria estranho não saber, né? Porque como é uma proteína recombinante, né? A gente sabe a sequência do DNA, do gene, né? A gente sabe a sequência do RNA mensageiro que vai formar e por consequência, a gente também sabe qual que é a sequência e o tamanho dessa proteína, né? Então, não seria muito o caso da gente não conhecer aqui. Não sei por que ele está... O que ele fez aqui? Agora apareceu. Tema 2, a purificação de um hormônio.
Eu também dou o tamanho aqui desse hormônio, é uma leptina, é um hormônio regulador de obesidade, né, regulador de gasto energético. Ele é produzido em enterócitos e adipócitos, né, então se espera que essa lectina tenha tamanho próximo da lectina humana, em torno de 16 kilodaltons, e tenha também boa solubilidade em meio aquoso. São disponíveis tecidos de animais saudáveis e de animais obesos com gene da lectina silenciado. Isso quer dizer que vocês têm dois tipos de animais que vocês vão utilizar para fazer purificação e extração dessa lectina. Um animal que não produz a lectina, que seria um tipo de controle, e um animal obeso, né? Desculpa, um animal o animal obeso que tem esse gene silenciado, que não produz a lectina, e o animal saudável que tem a presença desse hormônio. Tá? Pesquisa de proteínas e peptídeos de veneno de serpente com ação anticoagulante. Então, nesse caso, eu falo para vocês que a gente não sabe quantas proteínas, quantos peptídeos que tem o efeito, né? E nem sabe se o tamanho. Então, isso aí vocês vão ter um desafio um pouquinho diferente. Temas 4, 5, 6 e 7 são temas para purificação e pesquisa de enzimas, né? Uma peroxidase, daí vocês têm como fonte folhas e raiz de nabo, que se supõe que tem essa enzima, e tem uma enzima comercial que tem o mesmo efeito de peroxidase de raiz forte, né, que é o horse radish, né? O horse radish ele é bem famoso por essa enzima de peroxidase, né? Tem vários kits que utilizam essa enzima. A gente vai falar depois um pouquinho de como essas enzimas podem ser usadas em kits de estudo, né, de diagnósticos, né? A outra seria uma urease em feijão. Tem também uma enzima de referência aqui, né, que eu estou passando para vocês, que vocês teriam no kit de vocês para utilizar. Duas enzimas em um cereal, que seriam duas enzimas amilases, né, que ela vai quebrar o amido, né? Então, quando a gente faz a fermentação, faz o processo de cerveja, né, para a produção de cerveja, a gente tem a malteação do cereal, né, que ele começa a brotar justamente para produzir uma grande quantidade de amilase e para quebrar todo o amido daquele malte para formar açúcar que vai ser fermentado e vai produzir o álcool, né, e o gás carbônico na cerveja, né? Então, seria a pesquisa dessas duas enzimas. Então, tem duas enzimas de referência para você, uma alfa e uma beta amilase, daí vocês vão pesquisar exato como funciona cada uma dessas, né? E uma lactase de um bacilo, que é cultivado em leite bovino, né? Então, quando é em questão do nabo, ou então na questão do cereal, vocês vão extrair isso aí do cereal maltado, ou então do próprio nabo, né? Então, aí vocês vão pesquisar qual que é a matriz, né, desse material. E tem 3 temas com a pesquisa e purificação de lectinas. Lectinas em oleaginosas, em cereais, em leguminosas. E daí aqui se fala qual que é qual é a lectina de interesse para cada um dos temas. A lectina, para quem não sabe ou não lembra, se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, tá, pessoal? A lectina, para quem não sabe ou não lembra, são proteínas que elas não são proteínas, não são anticorpos, né? Mas são proteínas que elas reconhecem com bastante afinidade, com bastante seletividade, resíduos específicos de carboidratos. Então, tem lectinas que reconhecem galactose, ou então derivados de galactose, e lectinas que reconhecem manose, e por aí vai. Tá? Então, 3 temas que seria para pesquisa e purificação de lectina. Então, isso já se imagina que envolve a aplicação de técnicas de separação por afinidade. Tá? Eu coloquei naquele cronograma, né, que vocês teriam questões, né? A primeira lista de questões que eu passo para vocês, que vocês vão me entregar por grupo, e na semana que vem, e, assim, não é para ficar aumentando, fazer um trabalho enorme, é para responder de forma bem direta, bem concisa, tá?
A primeira, inclusive, está perguntando assim, de forma bastante concisa e com suas próprias palavras e conhecimentos prévios, né? Então, isso quer dizer que eu não vou exigir que vocês saibam tudo dessa primeira questão. Eu quero realmente saber como que vocês estão se situando para resolver esse tipo de problema, né? Defina quais são os desafios para o desenvolvimento de cada um dos 3 blocos de temas, né? Do laboratório seco. Se vocês perceberam, se vocês dá para notar que tem 3 blocos ali nos temas, né? Um bloco são de proteínas que elas são expressas, né? São produzidas em maior quantidade, né? O tema 1, 2 e 3, que a gente vai fazer purificação de um antígeno para fazer vacina, de um hormônio, alguma coisa do tipo. O hormônio ele tem uma concentração um pouquinho menor, tudo bem. Mas são proteínas, né? Imagina-se que tem uma quantidade um pouquinho maior. Temas 4 até a 7 são enzimas, né? Então a gente espera que a quantidade de enzimas seja uma quantidade relativamente baixa, né? Então, às vezes, nem sempre a gente vai conseguir dosar a enzima num gel, ou então por espectrofotometria. Muitas vezes a gente vai precisar fazer o teste enzimático para dosar essas enzimas, né? E temas 8 a 9, que são das lectinas, né, que envolve separações por afinidade. Então, eu queria que vocês pensassem quais são os desafios para cada um desses 3 blocos. Alguns a gente até acabou já discutindo aqui, né? Mas pensem o que vocês acham de desafio, né? O que vocês pensam das amostras que eles estão, o que vocês têm que descobrir para conseguir fazer a purificação e estudo para cada um desses 3 tipos de temas, tá? Na questão 2, quais os substratos e reações de interesse para os temas 4, 5, 6 e 7, né? Ou seja, quais são as reações enzimáticas que a gente está estudando, quais são os substratos, como ocorrem essas reações, como funcionam essa classe de enzimas, né? Então, aí vocês vão fazer um pouquinho de pesquisa, mas também responder de forma bastante rápida. Vocês podem fazer um parágrafo, né? E colocar a reação do que acontece, e isso basta, né? Não é para ficar contando muita história não, tá, pessoal? E levando em consideração um trabalho com proteínas desconhecidas, quais as propriedades físico-químicas dessas proteínas que vocês consideram importante estudar para elaborar um protocolo, né? O que vocês têm que descobrir dessas proteínas que é importante para vocês conseguirem estudar, né, separar, purificar e depois ter um produto biotecnológico, vamos colocar nesse sentido, tá? Então, essa primeira lista de questões, esses são os temas do laboratório seco. Amanhã eu vou apresentar a proposta do que vocês têm que me apresentar do laboratório seco para a semana que vem, e já são essas 2 atividades para fazer no prazo de uma semana. Então, pessoal, fazer de forma bastante direta, bastante concisa, porque a ideia é realmente ter pequenas atividades e a gente medindo o progresso de vocês nessas atividades, tá? Então, esse é o laboratório seco e essa é a primeira lista de questões. Dúvidas até aqui, pessoal? Estou com vocês aqui ainda, vocês estão comigo? Dá até medo porque... Legal. Tá. O que vocês acharam dessa proposta de laboratório seco? O que vocês acharam dessa forma da gente fazer atividade e para a gente discutir um problema que pode ser prático em bancada? Eu acho que permite a gente olhar um problema e desenvolvendo esse problema com mais tempo, né, e aprofundando ali como se fosse um tipo de um projeto de alguma coisa do tipo, tá? Então, se não tem dúvida, ótimo. Eu vou abrir agora o último arquivo. Não tenham, podem participar, podem perguntar, fiquem à vontade, tá?
Bom, essa aula é um Frankensteinzinho, né? Ela tem algum material que foi retirado de outros cursos, de apresentações, né? Então, vocês vão perceber que ela muda um pouquinho a formatação em algumas partes. Ele tem uma parte, inclusive, que é um livro novo que está saindo, ele vai ter a referência lá, mas ainda não está nem disponível, né? É um livro de bioanalítica que está sendo lançado. Usando pela primeira vez esse material para dar aula. Bom, nesse material, estou introduzindo para vocês, né, algumas dificuldades que a gente tem para fazer as análises em meio biológico, né, principalmente as análises de proteínas e de ácidos nucleicos, né, colocando algumas características. Isso aí, para quem fez biomol, foi parte de uma aula que foi dada, né, então não achem que vocês estão tendo um déjà vu, vocês estão realmente vendo um pedaço de aula que vocês já acompanharam, é bom para revisar. A gente conversa um pouquinho da estrutura aqui do DNA, do RNA, das proteínas. A gente fala da complexidade, né, que a gente tem de uma amostra biológica, né, aqui no caso numa célula, né, mas se a gente pensar também numa amostra vegetal, um vegetal também, um tecido animal, são células, né? Então são normalmente bastante complexas, né, em termos de quantidade de moléculas diferentes, né, em termos da distribuição, né? Então isso aqui é um pouquinho do desafio que a gente vai tentar discutir um pouco de como trabalhar com esse tipo de amostra, né? A gente vai falar um pouquinho da purificação, extração e análise de proteínas. Isso a gente já conversa amanhã, né? Então tem a parte de centrifugação, de sedimentação, filtração tangencial, que é muito usado para fazer purificação de proteínas. Vários materiais são colocados aqui. Eu estou passando rapidinho mesmo, porque a gente vai discutir amanhã o que tiverem dificuldade, tá? Então peço que vocês estudem esse material no tempinho que vai sobrar hoje. Aqui vai sobrar 1 horinha, e amanhã tentem dar uma olhadinha antes da aula, tá? Falar um pouquinho da precipitação de proteínas, solubilidade de proteínas, né? Então, uma das possibilidades de purificação é simplesmente a gente fazer uma precipitação de proteína. Você pode precipitar e depois recuperar a proteína que você tem interesse, ou eventualmente você pode precipitar uma proteína que você não tem interesse, mantendo a sua proteína de interesse solúvel, né? E eliminando depois através de uma filtração, uma centrifugação. Então, a gente discute um pouquinho da solubilidade, né, do efeito do pH, o efeito da concentração de sais, né? Tem o efeito salt-in, salt-out. A gente fala um pouquinho de ultracentrifugação para isolamento de proteínas. Então, tem 2 tipos de ultracentrifugação muito comum, que é em gradiente de densidade e gradiente isopícnico. A gente vai discutir isso daí amanhã. A gente vai retomar um pouquinho as técnicas de separação. Então, a técnica de separação, eventualmente vocês já viram tanto em técnicas de separação eletroanalítica, ou mesmo em biomol alguma coisa. Então, a parte de cromatografia, a gente retoma o que realmente tiver dúvida, tá? Eu não vou ficar passando ponto a ponto aqui, é mais para ter para a gente ter a oportunidade de discutir com quem não teve não teve a chance de ver esse material, então a gente pode direcionar um pouquinho para a análise que a gente vai fazer aqui, né? Alguns materiais utilizados, principalmente para separação de elementos biológicos, né? A cromatografia de afinidade a gente vai discutir um pouquinho mais, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Tem essa tabela nova, né, que tem vários tipos de interação que podem ser exploradas, né, por terapia por cromatografia ou então eletroforese aplicando afinidade. Alguns casos de separação por afinidade aqui.
lectina também é um caso, né, de separação por afinidade, proteínas conjugadas, né, que elas podem ser utilizadas para selecionar, né, uma proteína, principalmente as recombinantes. Esses conjugados também podem ser usados como marcadores, né? Aqui tem um exemplo de purificação de jacalina. Quem conhece a Fernanda Jesus, que é uma técnica do laboratório Normand do 406, ela trabalhou com esse projeto, né? Ela que desenvolveu, né, essa separação de jacalina durante o mestrado. Daí a gente entra em eletroforese, em gel, alguns marcadores aqui, né, que vocês vão usar. A parte de focalização isoelétrica, parte 2D, aqui a focalização isoelétrica em capilar, também a gente vai discutir um pouquinho mais. E a separação por afinidade em eletroforese capilar também a gente vai colocar, né? Então, se alguém tiver alguma dificuldade de eletroforese capilar, eu passo o material que foi utilizado em eletroanalítica também, né? Se tiver alguém que não fez a eletroanalítica e separações, para poder acompanhar a parte de capilar. E esse é o livro novo que está saindo, né? E um capítulo, né, que tem para separações por eletroforese. É o trends, Tools and Trends in Bioanalytical Chemistry. E eu apresento para vocês também a parte de hibridização, a parte de sequenciamento e PCR também, né? Então, quem não fez biomol e quiser discutir a parte de PCR de biomol, a gente conversa também. Quem fez e quer relembrar, a gente discute novamente, tá? Então, tem bastante material aqui para vocês darem uma olhada, para ver o que vocês lembram, o que ficou de dúvida, o que vocês já têm afinidade, né? E a gente vai tentar aplicar tudo isso ali nesse laboratório seco, nessas discussões, entender como que em termos práticos, em termos reais, eles são aplicados, tá? Pessoal, tudo bem? Legal. Todos vocês fizeram já eletroanalítica e separações e fizeram biomol? Ou tem alguém que não fez alguma dessas daí? Uma boa parte eu lembro que já fez. A Caroline Parra eu lembro, a Juliana também eu lembro, a Paula, biomol, tá fazendo agora. A Paula fez a eletroanalítica. A Beatriz, ela fez a eletroanalítica, né, Beatriz? O Calvin fez, acho que as duas, né, Calvin? Não fez biomol, fez... A Rebeca, acho que fez as duas, se a Rebeca estiver aqui ainda. Legal, pessoal. Isso. Não é. Eu acho que de química não é. De química acho que é livre, viu, Juliana? Eu acho que talvez em biologia talvez seja. Em biologia talvez seja. Eu tenho que olhar ali. A gente está mudando agora, tá para sair um novo PPC. A gente está terminando de fazer uma nova proposta de grade, né? Acho que vai ficar bem legal. É das atribuições tecnológicas, isso, agora eu lembrei, ele está na lista de livres, né, para atribuir, naquelas tabelas, né, que está ali na atribuições tecnológicas, por isso bastante gente acaba fazendo. Obrigado, Paula, é bom que você lembrou aí. Então, pessoal, assim, não tem como que a gente acaba misturando, né? Tem alguns temas que a gente abordou em outras disciplinas. Não é para ficar chato para quem já fez, né? Então
a gente pode ir deixando esses temas para um pouquinho mais tarde na aula, e para quem não fez, a gente passa como se fosse a primeira vez mesmo, a gente não tem problema nenhum a gente discutir novamente todas essas técnicas, né, ver como funciona, porque são importantes, né, eu acho que muitas vezes a gente não consegue guardar, né, a gente não consegue entender muitas vezes um tema, uma técnica a primeira vez que é exposta, né? Ainda mais a distância, assim, né? Então, eu não quero nem deixar muito repetitivo, mas também fiquem à vontade para a gente esgotar o assunto quando for necessário, tá? Então, por hoje era para apresentar qual que é a proposta do tema, apresentar para vocês o material, né? Vocês viram que foi rapidinho, foi realmente uma apresentação a jato do material, justamente para dar esse tempinho, né, um pouquinho mais de 1 hora, para vocês lerem esse material, fazerem as anotações do que vocês vocês têm bastante conforto, né, o que está bem estabelecido para vocês e o que tem mais dúvidas para a gente discutir amanhã na aula, tudo bem? E vocês podem pensar também nos temas, né, que a gente está propondo ali para o Laboratório Seco. A gente vai fazer sorteio, mas assim, eu vou abrir para vocês. Olha, vocês têm algum tema de preferência? Vocês podem escolher. A gente faz o sorteio para aqueles que tiverem mais de uma pessoa querendo fazer o mesmo tema, tá? Então, acho que é bem tranquilo, porque pelo menos vocês vão estar tem a possibilidade de fazer um tema que seja mais interessante para cada um dos grupos. Tá? Então, acho que ajuda um pouquinho, não fica tão democrático assim, mas também não fica tão imposto tão na sorte. Assim. Então, de repente, vocês dão sorte de querer fazer um tema que outro grupo não quer, e daí vai ser sorteado esse tema para vocês vão ficar com esse tema. Tá bom? Então, amanhã seria importante, se vocês têm um grupo ali, seria importante que tivesse pelo menos um representante de cada grupo para a gente fazer a distribuição dos temas, tá? Seria importante isso. E amanhã a gente conversa sobre esse material. Agora vocês estão liberados, né, para estudar o material, essa primeira aula, para a gente conversar amanhã, tá bom?